David Yong-chan nasceu em 14 de fevereiro de 1936, na cidade de Ulsan, Coreia do Sul, em uma época de miséria e instabilidade. O país ainda estava se reerguendo das feridas da ocupação japonesa e caminhava para a Guerra da Coreia, um cenário de sofrimento, fome e desesperança. Sua família era pobre e desde cedo ele precisou aprender o peso da luta pela sobrevivência. Mas a maior batalha não seria contra a pobreza, e sim contra a morte. Ainda adolescente, Cho foi surpreendido por uma doença que mudaria o curso de sua vida: tuberculose. Os médicos disseram que não havia cura e deram a ele apenas alguns meses de vida. O jovem, que tinha sonhos, planos e uma juventude pela frente, se viu preso a uma cama, tossindo sangue e sentindo a vida escapar pouco a pouco. Foi nesse leito de enfermidade que a graça de Deus o alcançou. Uma jovem missionária cristã visitava enfermos e, certa vez, entrou no quarto de Cho. Com simplicidade, ela lhe entregou uma Bíblia e falou de Jesus Cristo, aquele que cura, salva e dá vida eterna. Suas palavras foram sementes plantadas em um coração quebrantado. Cho começou a ler as Escrituras e, em meio à dor, fez uma entrega total. Entregou sua vida a Jesus. O que aconteceu a seguir marcou para sempre a sua história. Pouco tempo depois dessa decisão, ele experimentou um milagre. Recuperou suas forças, venceu a tuberculose e se levantou daquele leito. Para Cho, não havia explicação humana, era a intervenção direta de Deus. Esse encontro com Cristo foi o divisor de águas. Ele passou de um jovem condenado à morte para um testemunho vivo do poder de Deus. Dizem que ainda naquela juventude, ele prometeu diante do Senhor que gastaria o resto de sua vida anunciando o Evangelho e levando esperança aos desesperançados, assim como ele havia recebido. Mal sabia que esse voto mudaria não apenas a sua vida, mas também a história espiritual da Coreia e de milhões ao redor do mundo. Após sua cura milagrosa, David Yong-cho não conseguia mais viver de outra forma senão dedicado ao Senhor. Ainda jovem, ingressou no Seminário Teológico das Assembleias de Deus em Seul, em 1956. Ali estudava com intensidade, mas também buscava uma vida de oração e dependência total do Espírito Santo. Ele não se via apenas como um estudante de teologia, mas como alguém chamado para carregar uma chama que incendiaria a Coreia. Foi nesse período que conheceu uma mulher que marcaria profundamente seu ministério, Choi Ja-sil, uma viúva fervorosa, cheia do Espírito Santo, que se tornaria sua colaboradora fiel e mais tarde sua sogra. Choi não era apenas uma ajudadora, mas uma intercessora incansável. Enquanto Cho pregava, ela sustentava o ministério de joelhos, criando um alicerce espiritual que se tornaria essencial para o crescimento da obra. Em 1958, formado e cheio de visão, Cho deu início à sua igreja. Mas os começos foram extremamente humildes. Sem recursos, sem templo, sem fama. Ele e Choi levantaram uma tenda improvisada com tecido militar usado em um bairro pobre de Seul. Ali se reuniam poucas pessoas, muitas delas enfermas, aflitas ou sem esperança. Para o olhar humano, era apenas um ministério pequeno, sem futuro. Mas para Deus, aquele era o sementeiro de um avivamento mundial. Cho pregava com ousadia desde o início. Ele falava de uma fé que chamava à existência aquilo que ainda não se via. Suas mensagens inflamavam corações e transmitiam a esperança em um tempo em que a Coreia vivia traumas da guerra. O evangelho que ele pregava não era teórico, era cheio de poder, com cura, milagres e transformação de vidas. Dizem que naquela tenda, em meio à pobreza, já se ouviam testemunhos de curas repentinas, de libertações profundas e de pessoas entregando ídolos pagãos para seguir a Cristo. Outros relatam que em alguns cultos a presença de Deus era tão palpável que até quem passava pela rua se sentia atraído a entrar. Era apenas o começo, mas Cho já enxergava algo muito maior. Ele não via uma igreja de dezenas, mas uma congregação que alcançaria centenas de milhares de pessoas. Seus lábios declaravam o que seus olhos ainda não viam.
E esse olhar profético seria uma marca registrada em toda a sua vida e ministério. O ministério de David Yong Cho foi marcado desde cedo por uma fé ousada, quase infantil em sua simplicidade, mas poderosa em seus resultados. Ele cria no Deus do impossível, não apenas como uma doutrina, mas como uma realidade diária. Seu famoso testemunho da bicicleta, mesa e cadeira se tornou um marco de como ele exercia essa fé prática. Naqueles primeiros anos, em meio à pobreza, ele precisava desses itens básicos para trabalhar e viver. Em oração, pediu a Deus uma bicicleta para visitar os membros, uma mesa para estudar a palavra e uma cadeira para receber visitantes. Mas Cho não pediu de qualquer jeito. Ele descreveu em detalhes diante de Deus, como se já visse os objetos. Pregava para a igreja que já havia recebido pela fé, ainda que nada tivesse em mãos. Muitos riam, outros duvidavam, mas ele permanecia firme. Pouco tempo depois, milagrosamente recebeu exatamente aquilo que havia descrito. Para ele, era a prova de que a fé ousada não apenas pede, mas vê antes de possuir. Esse episódio se tornou uma lição de vida que ele ensinaria até o fim do ministério. Ore em detalhes, creia sem duvidar e viva como se já tivesse recebido. Nos cultos debaixo da tenda, essa ousadia se manifestava também em milagres. Pessoas enfermas eram curadas ao receber oração, famílias desesperadas encontravam esperança, libertações espirituais aconteciam com autoridade. Cho pregava o evangelho completo, salvação, cura e libertação. Dizem que certa vez uma mulher chegou carregada, sem forças, com uma enfermidade considerada terminal. Após a oração, levantou-se diante de todos e saiu caminhando. O impacto foi tão grande que a notícia se espalhou pelo bairro e a pequena congregação começou a atrair cada vez mais pessoas em busca do sobrenatural de Deus. Mas não eram apenas curas físicas, muitos testemunhavam de corações quebrantados, de lares restaurados, de paz inexplicável enchendo seus corações. Para Cho, cada milagre era uma prova viva de que o Espírito Santo estava confirmando sua chamada. A ousadia de sua fé não era apenas pedir coisas a Deus, mas desafiar a incredulidade ao redor. Quando olhava para sua pequena congregação, ele não via um punhado de pessoas, ele via uma multidão incontável que um dia encheria estádios. E essa visão não demoraria a começar a se cumprir. O que começou como uma tenda improvisada em um bairro pobre de Seul começou a se tornar algo fora do comum. A cada culto, mais pessoas chegavam, atraídas pelos testemunhos de curas, pela esperança pregada em meio à miséria e pela atmosfera de oração fervorosa. O pequeno grupo de fiéis foi se multiplicando de forma sobrenatural. David Yong Cho, ainda muito jovem, já enfrentava o desafio de pastorear centenas de pessoas. Era impossível cuidar sozinho de todos, ouvir suas necessidades e visitar cada família. Foi então que surgiu uma ideia que transformaria não apenas sua igreja, mas o cristianismo mundial: o sistema de células. Cho dividiu a igreja em pequenos grupos que se reuniam nas casas. Cada célula era liderada, em grande parte, por mulheres, algo impensável para a cultura coreana da época, que considerava o ministério feminino como inferior. Mas ele discerniu que aquelas mulheres eram cheias do Espírito e poderiam cuidar do rebanho. Assim, enquanto os cultos principais reuniam multidões, cada casa se tornava um pequeno altar de oração, evangelismo e comunhão. Essa estratégia revolucionária se espalhou como fogo. O cuidado pessoal cresceu, a evangelização se multiplicou e a igreja não apenas recebia visitantes, mas os transformava em discípulos. Foi assim que a igreja ioido do Evangelho Pleno começou a ultrapassar a marca de milhares, depois dezenas de milhares e mais tarde centenas de milhares de membros. Dizem que nos primeiros anos desse sistema, vizinhos não cristãos eram impactados pelo fervor das orações que saíam das casas. Alguns chegavam a reclamar do barulho, mas acabavam sendo tocados e convertidos.
Enquanto muitos pastores e líderes ao redor do mundo buscavam estratégias humanas de crescimento, Cho apresentava um segredo simples: oração, discipulado e ousadia para obedecer ao Espírito Santo. Não se tratava apenas de números, mas de um mover que mudava a cultura e a sociedade. Em pouco tempo, a tenda já não comportava a multidão. A igreja precisou se mudar diversas vezes até chegar ao que seria o maior templo cristão do mundo, o Santuário em Yoido, Seul, com capacidade para dezenas de milhares em cada reunião. O que um dia foi apenas visão, agora se tornava realidade diante dos olhos de todos. Se há algo que marcou profundamente o ministério de David Yonggi Cho, foi a ênfase na oração perseverante. Ele dizia que nada em sua vida ou em sua igreja acontecia sem antes ser gerado em oração. Para ele, orar não era um ritual religioso, mas o próprio fôlego da fé. Com o crescimento explosivo da igreja, Cho sentiu a necessidade de criar um espaço separado onde o povo pudesse buscar a Deus, sem distrações. Foi assim que nasceu a famosa Montanha de Oração, localizada nos arredores de Seul. Ali foram construídas centenas de pequenas cabanas, quase como cavernas, onde homens e mulheres se retiravam para clamar, jejuar e interceder. Logo, aquele lugar se tornou conhecido em todo o mundo. Peregrinos de diversas nações subiam até a montanha de oração para experimentar o ambiente carregado de clamor. O som era impressionante. Milhares de vozes orando em unição, numa intensidade que lembrava trovões. Muitos visitantes testemunhavam que bastava entrar naquele espaço para sentir um peso espiritual que os levava imediatamente ao arrependimento e à busca por mais de Deus. Cho acreditava que esse era o verdadeiro segredo por trás do crescimento da igreja. Oração coletiva e incessante. Ele mesmo mantinha uma disciplina rigorosa. Levantava-se antes do amanhecer para buscar ao Senhor e passava horas diante de Deus antes de qualquer compromisso. Para ele, um sermão sem oração era apenas discurso vazio. Dizem que em certas ocasiões, quando Cho orava intensamente, sua equipe pastoral sabia que não deveria interrompê-lo, pois havia momentos em que ele emergia da oração com instruções claras, como se tivesse recebido uma ordem direta do céu. Na montanha de oração, milagres eram frequentes. Testemunhos de curas, libertações e experiências sobrenaturais se espalhavam. Muitos coreanos atribuem o avivamento espiritual do país àquele lugar de intercessão. E até líderes seculares reconheciam a importância desse espaço, respeitando o impacto que a montanha tinha sobre o povo. Assim, a montanha de oração não era apenas um refúgio para a igreja Yoido, mas um epicentro espiritual, de onde ondas de avivamento se espalhavam para toda a Coreia e além. Dizem que em algumas ocasiões, as manifestações eram tão intensas que até visitantes não convertidos não conseguiam conter as lágrimas, sentindo a presença de Deus de maneira tangível. Além do impacto pessoal, o monte de oração influenciou toda a Coreia. Líderes políticos e religiosos reconheciam que aquele local era um epicentro espiritual. Em momentos de crise nacional, líderes pediam oração e orientação, cientes de que o povo de Deus, reunido ali, estava clamando pela intervenção divina. Para Cho, cada célula, cada oração, cada vigília no monte era uma semente de avivamento. Ele sabia que Deus usaria essas pequenas ações de fé para gerar grandes transformações na nação. A Coreia, um país ferido por guerras e pobreza, começou a ver uma mudança espiritual que muitos atribuem diretamente ao fervor de intercessão cultivado por David Yonggi Cho e seus discípulos. O monte de oração tornou-se assim não apenas um lugar físico, mas um símbolo de fé ousada, oração persistente e expectativa pelo sobrenatural, uma marca registrada que atravessaria gerações. A vida e o ministério de David Yonggi Cho não eram sustentados apenas por estratégias organizacionais ou visão de crescimento. O que realmente impactava era a manifestação dos dons espirituais em seu ministério. Desde cedo, Cho compreendeu que o Espírito Santo queria operar livremente por meio da igreja.
Ele acreditava na atualidade dos dons de cura, profecia, discernimento e milagres. Em suas pregações, ele sempre incentivava os fiéis a não depender apenas da sabedoria humana, mas a esperar intervenções sobrenaturais do Deus vivo. Houve inúmeros testemunhos que marcaram sua trajetória. Pessoas enfermas em estado terminal, que a medicina já havia desenganado, eram levadas aos cultos e voltavam para casa curadas. Em muitos casos, os próprios médicos confirmavam os milagres. Dizem que certa vez, um homem paralítico foi carregado pelos familiares até o culto e, durante a oração, levantou-se diante de milhares de pessoas, caminhando com as próprias pernas, o que provocou uma comoção geral. Outro relato fala de uma mulher cega que, após anos de escuridão, teve a visão restaurada durante um momento de clamor coletivo. O auditório inteiro ficou em silêncio por alguns segundos, até que ela começou a descrever, em lágrimas, as pessoas e objetos ao seu redor. Mas não era apenas no campo da cura física. Muitos testemunhavam experiências de libertação profunda. Pessoas atormentadas espiritualmente eram libertas durante suas mensagens, simplesmente ao ouvir a palavra pregada com unção. Cho mesmo compartilhava que havia ocasiões em que recebia revelações específicas sobre situações de membros da igreja. Ele não gostava de expor nomes, mas usava essas percepções para conduzir a congregação a arrependimento e oração. Dizem que uma vez, durante uma vigília, Cho interrompeu a pregação de repente e disse que Deus estava mostrando alguém prestes a tirar a sua própria vida. Enquanto ele falava, um jovem que estava prestes a sair do templo começou a chorar, confessando que carregava veneno no bolso. Naquele instante, ele foi abraçado pelos irmãos e entregue ao cuidado pastoral. Sua vida foi completamente transformada a partir daquele encontro. Esses episódios fizeram com que a igreja fosse reconhecida não apenas como um lugar de ensino, mas como um território onde os céus se manifestavam. Para muitos, frequentar um culto com Cho era mais do que assistir a uma reunião. Era entrar em contato direto com o poder de Deus. À medida que a Yoido Full Gospel Church se consolidava como a maior igreja do mundo, David Yonggi Cho passou a ser procurado por líderes cristãos de diferentes continentes. Seu testemunho e seus ensinamentos sobre oração, fé e crescimento da igreja ultrapassaram as fronteiras da Coreia, alcançando missionários, pastores e denominações inteiras. Cho se tornou um conselheiro espiritual de líderes globais, tanto religiosos quanto governamentais. Presidentes, autoridades e grandes evangelistas pediam sua intercessão. Não era raro que ele viajasse para conferências internacionais e fosse recebido como uma voz profética para aquela geração. Seus livros foram traduzidos em dezenas de idiomas. Obras como A Quarta Dimensão marcaram gerações ao ensinar sobre a importância da imaginação guiada pelo Espírito Santo e da fé que visualiza as promessas de Deus. Milhares de pastores testemunhavam que haviam aprendido a sonhar os sonhos de Deus através de seus escritos. Dizem que em alguns encontros, líderes que chegavam apenas para conhecer a organização de sua igreja saíam impactados pelo ambiente de oração. Muitos relataram que antes mesmo de conversar com Cho, já sentiam um peso de glória só de entrar no templo ou nas reuniões do monte de oração. Missionários que serviam em países de perseguição também encontravam em Cho um pai espiritual. Ele o sustentava em oração e, sempre que possível, enviava recursos para manter a obra viva em lugares onde não havia liberdade religiosa. Além disso, ele foi pioneiro em congressos de líderes e conferências de crescimento da igreja, onde compartilhou princípios que inspiraram movimentos de célula e multiplicação em diferentes nações. Igrejas da América Latina, África e Europa passaram a adotar modelos de discipulado baseados em sua visão. O impacto era tão grande que alguns o chamavam de apóstolo da oração e da fé para o nosso tempo. Ele nunca reivindicou títulos, mas sua autoridade espiritual era reconhecida por todos que cruzavam seu caminho. Em cada viagem, Cho carregava a mesma mensagem: a igreja só é forte quando ora. Ele dizia que não havia segredo maior do que o joelho dobrado diante de Deus.
Nenhum ministério que alcança grandes proporções está livre de desafios, e a trajetória de David Yonggi Cho não foi diferente. Apesar do crescimento sobrenatural de sua igreja, ele enfrentou críticas, mal-entendidos e até crises internas que testaram sua fé e sua liderança. Durante décadas, algumas pessoas questionaram a ênfase no crescimento e na multiplicação das células. Outros criticavam o uso de mulheres como líderes de pequenos grupos, algo incomum na Coreia da época. Cho, porém, permanecia firme, confiando na direção do Espírito Santo. Ele defendia que Deus não se limita a padrões humanos e que a igreja precisava obedecer à voz divina acima das tradições culturais. Além disso, enfrentou períodos de perseguição velada. Dizem que algumas autoridades locais tentaram interferir na expansão de sua igreja, receosos com o grande número de fiéis e com a influência espiritual que emanava de seus cultos. Mesmo assim, ele respondia com oração, e não com confrontos, confiando que o Senhor abriria portas onde os homens tentavam fechá-las. Em um momento particularmente difícil, sua própria família passou por tensões públicas e críticas da mídia. Alguns acusaram injustamente a liderança da igreja, e Cho teve de lidar com desgaste emocional e espiritual. Dizem que nesses momentos ele passava horas em oração, buscando não só orientação, mas também consolo e direção do céu. Apesar de tudo, ele nunca perdeu a visão. A perseverança de Cho mostrou que, mesmo diante de crises, o verdadeiro líder se mantém firme na fé, guiado pelo Espírito Santo e pela oração incessante. Cada dificuldade serviu para fortalecer a igreja, refinar sua liderança e ensinar aos discípulos que a ousadia de Deus exige confiança inabalável, mesmo quando os olhos humanos não veem saída. Foi essa perseverança que permitiu que a Yoido-fu Gospel Church continuasse crescendo, impactando vidas e se tornando um modelo de avivamento, disciplina e fé no mundo. David Yonggi Cho faleceu em 14 de setembro de 2021, aos 85 anos, deixando para trás não apenas uma igreja monumental, mas um legado espiritual que atravessa gerações. Sua vida foi um testemunho vivo do poder da fé ousada, da oração incessante e da dependência total do Espírito Santo. A Yoido-fu Gospel Church continua sendo a maior igreja do mundo, com centenas de milhares de membros distribuídos em milhares de células. Mas o verdadeiro legado de Cho vai muito além de números. Ele ensinou que igreja não é apenas reunião de pessoas, mas um território de avivamento, onde o sobrenatural de Deus pode se manifestar através da oração, do amor e da obediência. Seus ensinamentos se espalharam pelo mundo por meio de livros, conferências e seminários. Pastores, líderes e missionários de todos os continentes aprenderam com ele a visão de células, a importância de discipular cada pessoa e a ousadia de orar grandes coisas, mesmo quando ainda não se veem resultados visíveis. Dizem que muitos líderes internacionais que visitaram Seul saíram transformados. Outros relataram que Cho os inspirou a criar movimentos de avivamento em seus próprios países, multiplicando o impacto de sua visão para milhões de vidas. Além disso, Cho deixou uma cultura de intercessão que permanece viva na Coreia e no mundo. A montanha de oração, os cultos fervorosos e o compromisso com o Espírito Santo continuam sendo referência para igrejas que buscam um mover genuíno de Deus. Sua ousadia, seus milagres e sua vida de oração mostraram que um homem rendido ao Espírito Santo pode transformar uma nação e influenciar o mundo. Ele provou que a fé não é apenas acreditar em Deus, mas confiar, agir e perseverar até ver o impossível se tornar realidade. Hoje, David Yonggi Cho é lembrado como um homem de Deus que ousou sonhar com o sobrenatural, que orou sem limites e que deixou uma herança espiritual que inspira milhares a buscar o fogo de Deus com coragem, fé e paixão.